Olá, alunas e alunos do programa de pós-graduação em História de Israel, disciplina Israel na Atualidade. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora embarcamos nessa aventura cultural e acadêmica. No último módulo 12, estudamos sobre a trajetória dos judeus na época moderna entre 1453, a queda de Constantinopla, e 1789, a Revolução Francesa. Focamos principalmente a expulsão dos judeus da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496. Neste módulo 13, Israel na Atualidade, vamos expor, em primeiro lugar, o pano de fundo que é a chamada Idade Contemporânea. Em seguida, vamos estudar sobre Israel na Atualidade, a partir do surgimento do movimento sionista no século XIX até nossos dias. O módulo 13, Israel na Atualidade, é dividido em 4 aulas, correspondendo a 4 sábados. Cada aula será composta por videoaula, apresentação da aula em PowerPoint, conteúdo teórico, uma publicação em PDF e um teste de avaliação que você vai encontrar na plataforma da FAICAD. A divisão esquemática dos períodos da história entre antiga, medieval, moderna e contemporânea foi traçada por historiadores no início do século XIX, logo após o processo revolucionário que se desencadeou na França. Desse modo, a expressão Idade Contemporânea, como sendo o último estágio do processo histórico, vivido até então, referia-se aos acontecimentos que eram contemporâneos a esses historiadores do século XIX. Desde então, tornou-se padrão no Ocidente adotar essa divisão. A Idade Contemporânea. Assim como a Idade Moderna simbolicamente teve início com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, a Idade Contemporânea teve seu marco inicial simbólico com a Revolução Francesa em 1789. A Idade Contemporânea, portanto, organiza e oferece um conteúdo que abrange o período desde 1789 até os acontecimentos atuais mais relevantes. Após todas as etapas do processo revolucionário francês que se desenvolveu na década de 1790, seguiu-se a Era Napoleônica, que teve início em 1799 e estendeu-se até 1815, quando Napoleão renunciou ao poder.
O Império de Napoleão Bonaparte mudou radicalmente o mapa da Europa e inaugurou uma nova concepção de Estado nacional, em detrimento do Estado moderno absolutista. Apesar das tentativas de restaurar o antigo regime após a queda de Napoleão, expressas pelo Congresso de Viena, 1815, o modelo do Estado nacionalista, com pretensões expansionistas, dominou o século XIX. A unificação da Itália e a unificação da Alemanha, com a consequente Guerra Franco-Prussiana, seguiram nesse mesmo caminho. O enfraquecimento dos impérios espanhol e português, em virtude das guerras napoleônicas, também proporcionou os processos de independência na América Latina, bem como a busca pela hegemonia no continente americano por parte dos Estados Unidos da América. Associadas ao nacionalismo europeu do século XIX, a Segunda Revolução Industrial e a fusão do capitalismo financeiro com o capitalismo industrial deram a base do chamado neocolonialismo ou imperialismo europeu. É o que podemos observar no mapa à direita, na ilustração, a África sendo dividida entre as várias potências europeias. Esse fenômeno histórico ficou caracterizado pela expansão da indústria e pela procura de matérias-primas e mão de obra em outros continentes, sobretudo na África e na Ásia. Essas ideologias nacionalistas provocaram uma enorme tensão no continente europeu que culminou na formação das alianças político-militares que se digladiaram na Primeira Guerra Mundial. De certa forma, o século XX começou de fato em 1914, com o advento da Primeira Guerra. Isso porque esse acontecimento foi um marco na história mundial e na história das guerras. A dimensão catastrófica que a Grande Guerra, como foi chamada, assumiu, era sem precedentes. Mais uma vez, o mapa da Europa foi radicalmente transformado, sobretudo após o Tratado de Versalhes. Os grandes impérios nacionalistas entraram em colapso e novas formas de organização política e militar surgiram. A Revolução Russa, completada nos últimos meses de 1917, e a consequente formação da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas são exemplos dessas novas formas de organização política, bem como a ascensão de regimes como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, e o fascismo, liderado por Benito Mussolini. Em pouco mais de 20 anos, de 1918 a 1939, o mundo foi envolvido por uma nova guerra mundial, ainda mais catastrófica que a primeira. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, revelou várias formas de destruição em massa de vidas humanas, desde o Holocausto dos Judeus, um genocídio programado e executado em escala industrial, até o uso de bombas incendiárias e, por fim, o uso das bombas atômicas. A Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki,
os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas. Após 1945, mais uma vez, o mapa geopolítico foi transformado. A chamada Guerra Fria dominou o cenário mundial de 1945 a 1989. Durante esse período, vários focos de guerra de diferentes tipos e por motivos diversos espalharam-se pelo mundo. A ordem geopolítica foi dividida entre as democracias ocidentais, de orientação liberal e lideradas pelos Estados Unidos da América, e os países comunistas, de orientação intervencionista e antidemocrática, liderados pela Rússia. Vários são os pontos que caracterizaram esse período, desde as corridas armamentista e espacial até a construção do Estado de Israel e as guerras do Oriente Médio. Marcaram esse período também a construção do Muro de Berlim e a sua posterior queda, o esfacelhamento do Império Soviético, a hegemonia americana e a atual ascensão da China e da Rússia como novas potências hegemônicas. O movimento sionista. Sionismo é um termo que deriva da palavra hebraica Kizion, Sião, que significa cume, lugar elevado, monte. Sião é uma das colinas próximas a Jerusalém, que foi conquistada pelo rei Davi, e é considerado um dos lugares sagrados das 3 religiões abraâmicas: cristianismo, judaísmo e islamismo. Surgido no fim do século XIX, o sionismo foi um movimento nacionalista judaico que tinha por objetivo central a defesa da formação de uma nação judaica, bem como da criação do Estado judeu ou uma Eretz Israel, isto é, a terra de Israel. O criador do termo sionismo foi o jornalista judeu austríaco Nathan Birnbaum, 1864 a 1937. Birnbaum empregou a palavra pela primeira vez em um debate público realizado em Viena em 23 de janeiro de 1892. Esse jornalista foi um dos pioneiros no combate aberto ao antissemitismo presente na Europa e em outras partes do mundo nessa época. Na década de 1880, especificamente entre os anos de 1881 e 1883, os massacres, chamados de pogroms, promovidos contra a comunidade judaica russa pela polícia secreta do czar Alexandre III, a Ucrânia, escandalizaram o mundo. A defesa da criação de um Estado Nacional Judeu começou a tornar-se forte nessa época em virtude de ações como essa. Antes mesmo de haver o primeiro congresso sionista que organizaria as propostas do movimento, muitos judeus da Rússia e de outras regiões começaram a migrar para a Palestina, então sob o domínio otomano,
e lá se estabeleceram. Alguns líderes religiosos, como o rabino Yehuda Alkalai, nascido na Sérvia, já haviam se estabelecido na Palestina no início do século XX. Sua geração e a geração de imigrantes do início dos anos 1880 começaram a traçar as primeiras formas de negociação com o Império Otomano para a compra de terras na Palestina. Entretanto, as terras compradas tinham apenas caráter de colônia e não de Estado. Em 1894, um novo escândalo internacional envolvendo um oficial judeu do exército francês acendeu novamente o problema do antissemitismo que ficou conhecido como o caso Dreyfus. Dreyfus, que era de família judaica, foi acusado injustamente de traição por conspiradores do exército, que diziam que ele forneceu informações de inteligência militar para o exército alemão. Dreyfus foi julgado e condenado a cumprir pena na Ilha do Diabo. Muitos intelectuais destacaram-se na defesa pública de Dreyfus à época. Um deles era o famoso escritor Émile Zola. Outro defensor foi o jornalista judeu e húngaro Theodor Herzl, que se tornou grande propagador do sionismo. Theodor Herzl foi um dos criadores da Organização Sionista Mundial, criada em 1897 e que realizou o primeiro Congresso Sionista nesse mesmo ano em Basileia, na Suíça. Esse congresso examinou as características da primeira imigração dos anos 1880 e procurou estabelecer novas diretrizes para as próximas, com vistas à criação definitiva de um Estado judaico. O estímulo à causa sionista dada pelo caso Dreyfus incitou as várias comunidades de judeus que estavam espalhados pelo mundo a se reunirem em torno de um fundo financeiro para custear a compra de terras na região da Palestina, então pertencente ao Império Otomano. Aos poucos, na virada do século XIX para o século XX, os terrenos situados entre as colinas de Golã, a Península do Sinai e o Rio Jordão foram sendo arrendados pelos judeus, que começaram também a migrar para a região nesse mesmo período. É da autoria de Herzl, inclusive a obra O Estado Judaico, na qual essas diretrizes são especificadas. O historiador Harry Chambers comentou: a partir de 1897, pôs-se fim à colonização privada meio filantrópica, meio colonial, sustentada por alguns ricos financistas judeus, sendo substituída por um programa estritamente nacionalista de colonização organizada com objetivos políticos bem definidos e gozando do apoio da massa.
Israel Cohen explicita o objetivo maior dos sionistas durante o Congresso da Basileia. Tal foi o objetivo supremo do sionismo, formulado pelo Congresso de Basileia nos termos seguintes: o objetivo do sionismo é a criação, na Palestina, de um lar para o povo judeu, garantido pelo direito público. Como forma de criar uma resolução para o grave problema do antissemitismo, o Estado judeu foi idealizado por Herzl em suas linhas gerais. Para ele, o grande motivo do antissemitismo era a existência dispersa e desorganizada dos judeus mundo afora, sem uma nação que os amparasse. Theodor Herzl, no seu livro O Estado Judaico, explica os motivos para o crescimento do antissemitismo. O problema judaico existe. Seria tolice negá-lo. É um resquício da Idade Média, no qual os povos civilizados, com a melhor boa vontade, ainda não sabem desfazer-se. Certamente mostraram sua magnanimidade quando nos emanciparam. O problema judaico existe em todos os lugares em que vive um número apreciável de judeus. Lá onde não existe, é trazido pelos judeus imigrados. Dirigimos-nos naturalmente para onde não nos perseguem. E a nossa aparição provoca as perseguições. Isto é uma certeza e continuará acontecendo em todos os lugares, até nos países mais evoluídos, como está sendo demonstrado na França, enquanto o problema judaico não for resolvido por meios políticos. Os judeus pobres levam o antissemitismo à Inglaterra e já o levaram até a América. A partir da década de 1910, uma nova onda imigratória de judeus para a Palestina começou a ser efetuada com vistas a formas de organização mais complexas. Um dos primeiros impulsos recebidos para o estabelecimento de um possível Estado judaico na Palestina veio com a Declaração Balfour em 1917. A declaração foi transcrita em uma carta escrita pelo secretário de Assuntos Estrangeiros da Grã-Bretanha, James Balfour, e endereçada ao barão de Rothschild, líder da comunidade judaica naquele país. Na carta, Balfour fala das intenções dos britânicos de facilitar a construção do Estado judaico. Temos aqui a carta original, onde Balfour fala das intenções britânicas de ajudar na construção do ideal sionista, que é um Estado judaico na Palestina. A transcrição da carta nos diz o seguinte: Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas. Declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente
o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. Os inúmeros problemas que ocorreram entre o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, e o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, sobretudo envolvendo o nacionalismo árabe e a tentativa de construção de um Estado palestino, postergaram a criação do Estado judaico para o ano de 1947. O fim do Império Otomano e o mandato britânico na Palestina. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, que pôs em xeque toda a geopolítica mundial, inclusive a da região do Oriente Médio. O Império Otomano, que antes garantia a unidade das nações muçulmanas, fragilizou-se durante a guerra e fragmentou-se ao seu término, sendo extinto em 1924. Aqui à direita temos a capa do livro Declínio e a Queda do Império Otomano, de Alan Palmer, da Globo Livros. Muitas das nações outrora submetidas à autoridade otomana conquistaram sua independência política, como a Turquia. Outras, como a Palestina, por não constituírem uma unidade política definida e, evidentemente, pela então presença massiva de judeus no mesmo território, não puderam formar imediatamente um Estado. Coube a um dos países vencedores da guerra, a Grã-Bretanha, administrar a região da Palestina após a guerra. Em 1920, os britânicos criaram o chamado Mandato Britânico da Palestina, uma comissão de administração de todo o território palestino dos dois lados do Rio Jordão. Esse mandato atravessou o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial e só teve fim em 1948. Durante o período do mandato britânico, houve um renascimento alarmante do nacionalismo e do revanchismo político em várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio. Foi nessa época que houve a ascensão do nazifascismo e a intensificação do antissemitismo europeu. A imagem à direita nos traz à memória o período dos campos de concentração
e que 6 milhões de judeus perderam suas vidas. Obviamente, uma das repercussões disso foi o aumento da migração em massa de judeus para o território da Palestina. Enquanto o número de imigrantes judeus aumenta na Palestina, ao mesmo tempo, começava um duplo fenômeno na região do Oriente Médio. Primeiro, a radicalização de uma parte do movimento sionista e, segundo, há também a radicalização da ideologia nacionalista muçulmana, que absorveu muitos pressupostos do anti-ocidentalismo da Irmandade Muçulmana criada em 1928 e do antissemitismo nazista. Inclusive, alguns líderes nacionalistas árabes tiveram contato direto com o nazismo nessa época. Os palestinos, inflamados pelo pan-islamismo e o antissemitismo, passaram a contestar a presença dos judeus naquele território e começaram a promover ataques às instalações judaicas na Palestina. Os judeus, de sua parte, responderam com a formação de uma força paramilitar chamada Haganah, que logo se tornou a base para o proto-estado judaico a partir do Ishuv, do assentamento que já existia na Palestina, arquitetado pelo sionista David Ben-Gurion. Ben-Gurion, entretanto, procurava orientar-se pelas diretrizes do mandato britânico e, mesmo mediante os conflitos armados com os muçulmanos, partilhava da ideia da divisão da região entre palestinos e judeus. Mas o sionismo de Ben-Gurion não era o único. Houve uma ala radical encabeçada por Zev Jabotinsky e depois Menahem Begin, que pretendia subverter o mandato britânico e estender o território judaico para além das margens orientais do Rio Jordão, isto é, ocupar todo o território palestino, incluindo a região onde se encontra hoje o Reino da Jordânia. Ao mesmo tempo em que essas divergências ocorriam, a Segunda Guerra chegava ao fim e o Holocausto dos judeus perpetrado pelos nazistas era revelado e noticiado no mundo inteiro. Esse acontecimento chocante estimulou ainda mais as ações do movimento sionista internacional e gerou uma tensão entre as potências vencedoras da guerra para que decidisse a questão da Palestina. O problema foi que, ao fim da guerra, a radicalização entre palestinos e judeus aumentou consideravelmente dos dois lados. Ao mesmo tempo em que milícias palestinas continuavam os ataques aos assentamentos judaicos e negavam veementemente a criação de Israel, outras nações árabes, como o Egito e a Síria, também se declaravam abertamente contra o mesmo propósito. Do lado sionista também houve extremismo. Um grupo terrorista judeu chamado Irgun promoveu um atentado à bomba no Hotel King David, em Jerusalém,
em 22 de junho de 1946. Esse atentado vitimou o ministro britânico para assuntos no Oriente Médio, Lord Myne. Diante do agravamento dos fatos, os ingleses repassaram o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, que criou o Comitê Especial para a Palestina, UNSCOP, a fim de tratar da decisão pela partilha territorial. O eleito para a Assembleia Geral de 1948, que ficou encarregado de gerir esta questão, foi um brasileiro que havia sido ministro de Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha. Aranha advogou a favor da criação do Estado judaico e conclamou uma votação de delegados das nações então constituídas. Todos os países árabes votaram contra a criação de Israel e a divisão do território. Alguns países ocidentais, como a Inglaterra, não votaram, mas a maioria votou a favor. O Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente. O líder judeu que encabeçou todo o processo, contornando a ala radical, era ainda Ben-Gurion. Foi ele que inclusive assinou a Declaração de Independência de Israel no Museu Nacional de Tel Aviv. Depois foi eleito primeiro-ministro da República Parlamentarista de Israel. No mesmo ano em que foi reconhecido como Estado oficialmente existente, Israel já teve que lidar com a primeira de muitas guerras que viria a enfrentar contra os Estados Árabes, que, diga-se de passagem, por muito tempo não reconheceram o direito de Israel de existir. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nessa aula você aprendeu sobre a formação do movimento sionista no século XIX, que deu início ao processo para a criação do Estado de Israel. Reconheceu o papel desempenhado pelos sionistas e imigrantes judeus na Palestina, na aquisição de terras e estabelecimentos de comunidades, kibbutz, no território palestino. Relacionou o antissemitismo e os pogroms, principalmente na Europa, que culminou no Holocausto judeu sob o regime nazista alemão, com um forte desejo de se estabelecer uma pátria na Palestina. Na próxima aula abordaremos o seguinte tema: a Resolução 181 da ONU e a Declaração de Independência do Estado de Israel, 1947-1948.